Dólar sorriso. Entenda a teoria e como ela mexe com a moeda. Em meados de 2010, o economista Stephen criou a tese do dólar Smiley, fazendo uma analogia com um gráfico teórico que mostra duas pontas em alta e um vale, lembrando um sorriso. Ambas as pontas do gráfico mostram um dólar em alta, ao passo que a parte em que a linha está em baixa representa um dólar em queda. Com isso, ele aponta que a alta do dólar pode estar vinculada a mais de um motivo, o de um cenário de aversão ao risco e o de um cenário de melhora ou percepção de melhora da economia dos Estados Unidos. No caso da ponta esquerda, a primeira, há uma alta que decorre do fato de que investidores e o capital global de uma forma geral tende a ser dolarizado em momentos de maior risco, dado o fato de que o dólar é considerado uma moeda forte. Para o economista Paulo Paiva, o momento atual mostra um dólar entre esta ponta e o vale, quando o dólar cai. A economia americana mostra uma briga entre o lado esquerdo meio do gráfico, de baixa, por causa de fatores globais como inflação na Europa e desaceleração na China, além da inflação nos Estados Unidos da América e o fato de o Fed ainda estar pessimista, com falas dificilmente positivas por parte do Powell, presidente da autoridade monetária, comenta. Em um relatório da área de research global da Standard Chartered, analistas apontam que vários clientes expressaram preocupação de que a desaceleração da economia dos Estados Unidos da América e o potencial mau desempenho do mercado de ações ocasionem um evento em que a transição seja rápida do vale do gráfico para um cenário em que a moeda dispare em virtude da aversão ao risco. Achamos que a porção negativa do dólar dentro do gráfico de sorriso pode ser mais ampla e mais plana do que se tem, comenta o especialista, que acrescenta outra analogia. Nesse caso o sorriso seria mais parecido com o da Mona Lisa do que o do Coringa. O documento aponta que a moeda americana lida com diversos fatores no momento. O analista observa que a flexibilização das expectativas de aumento dos juros pelo FED reduz a probabilidade de uma crise de liquidez do dólar entre tomadores de empréstimos estrangeiros privados e fundos soberanos. Além disso, diz que a atividade econômica global e a divergência da taxa de juros aumentaram de forma incomum a favor do dólar neste ano, e agora há o retorno a um contexto de divergências mais normais. Para onde vai o dólar? Os dados do índice que medem a força do dólar contra uma cesta de moedas, o DXY, apontam uma queda de 3,07% no acumulado dos últimos 6 meses, ante uma alta de 7,8% em uma janela maior, de 12 meses. Na cotação do dólar ante o real, há uma valorização de 2,57% nos últimos 30 dias, para atuais R$ 5,22. O consenso do mercado financeiro, traduzido no Boletim Focus, mostra $1 a R$ 5,25 no fim de 2023 e R$ 5,30 no ano de 2024. A projeção do BTG Pactual é de R$ 5,30 para este 2023, considerando uma depreciação derivada de fatores como a incerteza fiscal e os movimentos do Fed que sinalizam um fim do ciclo mais longe. Em uma análise alternativa com dados coletados até o dia 6 de fevereiro em um modelo de alta frequência, a casa estima uma taxa de câmbio marcando o fundo do ano em meados de março e abril, com dólar em R$ 5,01. Após isso, a expectativa é de que ocorram solavancos e a moeda rompa a marca dos R$ 5,30 em setembro. Fed e Copom pressionam moedas. No seu parecer, analistas do BTG destacam que o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, Federal Open Market Committee, o FOMC, confirmou as expectativas ao elevar os juros para uma banda entre 4,5% e 4,75%, desacelerando o ritmo de alta em relação à última reunião. A comunicação reduziu a possibilidade de encerramento do ciclo em março, sinalizando que ainda não atingiram o patamar suficientemente restritivo necessário para a desaceleração da inflação. O presidente do Fed, Jerome Powell, foi novamente questionado sobre a precificação na curva futura de uma redução de juros no próximo semestre e reforçou, assim como já tinha feito em outras aparições, que cortes na taxa não serão apropriados para este ano, apontam os especialistas. Segundo a casa, a consolidação deste cenário deve pesar negativamente sobre o real. Marcos Traboldi, diretor operacional da BA Intercâmbio, aponta que o fluxo cambial deve enfrentar algumas mudanças com o cenário de juros americanos. É normal que, com juros altos, saia capital daqui. Isso sempre aconteceu. Quando novamente o Fed começar a cortar juros, teremos uma volta dos recursos, comenta. O especialista ainda lembra que há um diferencial no contexto global do momento que é difícil de equalizar, o fato de termos juros e inflação em patamares relativamente elevados. Apesar disso, diz que o cenário de câmbio também deve mudar conforme as diretrizes do governo. Brasília ainda é fator relevante, com incertezas fiscais. Afora as atas de reuniões do Fed e do Copom e o que falam Powell e Campos Neto, é praticamente unânime entre especialistas que o câmbio deve sofrer volatilidade com o cenário fiscal, dadas as discussões acerca do arcabouço. O investidor precisa ficar atento à movimentação do governo, algumas coisas que espantam em um primeiro momento. O governo está um pouco afoito, falado muita coisa ao mesmo tempo. Ainda há que se aguardar novidades e monitorar o impacto do superávit, comenta Traboldi.
Paiva comenta que o cenário pode pesar na balança do câmbio e mostrar a queda do real ante o dólar com sinalizações negativas de Brasília. O fluxo cambial poderia ser positivo. A economia brasileira tem uma boa tendência de alta. O problema é que o mundo inteiro tem visto o governo atual como imaturo, dado o populismo, comenta. Leonardo Paiva e Arthur Mota, do BTG Pactual, apontam que esse contexto deve impactar a Selic e, porventura, o câmbio, dado que são vasos comunicantes da economia. No Brasil, o quadro de juros parece caminhar para a manutenção dos vencimentos mais curtos próximos à Selic atual, considerando que o quadro de taxa elevada por um bom tempo está consolidado. Quanto aos vencimentos mais longos, o noticiário em relação ao arcabouço fiscal será essencial para a precificação do prêmio de risco, mas entendemos que, independente do resultado, devemos seguir em um nível de juros maior que o observado nos últimos anos. Além disso, logo no início apontam que a cotação do real nas últimas semanas apresentou novamente volatilidade acima da média para o período, o que esperam ser um retrato de 2023, considerando incertezas do cenário fiscal e monetário. Após romper rapidamente a barreira do $0,5, o câmbio voltou a ficar mais próximo do teto das nossas projeções para o primeiro trimestre deste ano, em $5,24. Seguimos acreditando que o contexto de incerteza acima do usual deve resultar na taxa negociando em patamar mais depreciado, concluem, sobre o dólar.